Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola da rede. Jesus continuou falando à multidão. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que colhe toda a casta de peixes. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali. Comentários dos pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois do Senhor ter recomendado pelas parábolas anteriores a pregação do Evangelho, a fim de que não nos confiemos somente nesta pregação e de que não pensemos que basta a fé para nos salvarmos, acrescenta outra parábola que inspira terror, dizendo: o reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar. São Jerônimo. Depois de cumprida a profecia de Jeremias, eis que mandarei muitos pescadores, e depois que André, Tiago e João ouviram, segui-me e eu vos farei pescadores de homens, teceram para si, do Novo e do Antigo Testamento, a rede dos dogmas evangélicos e a lançaram ao mar deste mundo. E esta rede está até hoje estendida em meio às ondas, colhendo tudo o que cai entre os redemoinhos salgados e amargos, ou seja, os homens bons e maus. E isto é o que significa, que colhe toda a casta de peixes. São Gregório. Ou de outra maneira, compara a Santa Igreja a uma rede, porque foi entregue a pescadores, e todos, mediante ela, são arrastados das ondas da vida presente ao reino eterno, a fim de que não sejam mergulhados no abismo da morte eterna. Esta Igreja reúne toda a casta de peixes, porque chama todos os homens para perdoá-los, os sábios e os tolos, livres e escravos, ricos ou pobres, os fortes e os fracos. Estará completamente cheia a rede, isto é, a Igreja, quando, ao fim dos tempos, cumprir-se o destino do gênero humano. Por isso segue. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Porque, assim como o mar representa o mundo, assim também a praia figura o fim do mundo. E é neste momento que são escolhidos e guardados em cestos os bons e os maus jogados fora. Ou seja, os eleitos serão recebidos nos tabernáculos eternos, e os maus, depois de terem perdido a luz que iluminava o interior do reino, serão arrastados para as trevas exteriores, porque agora a rede da fé contém igualmente, como a peixes misturados, a todos, os maus e bons. Mas a praia indica o que trazia a rede da Igreja.
São Jerônimo. Porque, quando a rede for puxada para a praia, ver-se-á com clareza a separação dos peixes. São João Crisóstomo. Em que se diferencia esta parábola daquela do joio? De fato, tanto nesta como naquela, uns se salvam e outros perecem. Nesta última, entretanto, perecem pela heresia de suas doutrinas perversas. Na primeira parábola, da semente, porque não davam atenção às verdades que lhes eram ditas, e na parábola da rede, por sua má vida. Porque, mesmo que tenham sido pegos na rede, isto é, mesmo que gozem do conhecimento de Deus, não podem se salvar por conta de suas iniquidades. E com o objetivo de que ninguém julgue que as palavras, o que não presta, deitam fora, significam um castigo suave, o Senhor demonstra a gravidade desse castigo, expondo as referidas palavras, quando disse: Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda que em outro lugar diga que ele mesmo os separará como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, disse aqui, contudo, o mesmo que na parábola do joio, que isto o farão também os anjos. São Gregório. Mas tudo isso é mais para temer do que para expor, porque, com o objetivo de que ninguém possa alegar a desculpa de que ignorava essa doutrina, apoiando-se na obscuridade dos suplícios eternos, o Senhor disse sem rodeios os tormentos que os pecadores experimentarão. Rábano Mauro. Quando chegar o fim do mundo, então aparecerá com toda clareza a separação dos peixes, e os bons, como num tranquilíssimo porto, serão levados aos cestos das mansões celestiais, e a chama da Geena receberá os maus para torrá-los e dessecá-los. São João Crisóstomo. Depois do povo ter se retirado, o Senhor fala a seus discípulos em parábolas, através das quais haviam se tornado mais sábios, a fim de compreender o que ele lhes dizia. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. São Jerônimo. Este discurso é propriamente para os apóstolos, dos quais o Senhor exige não só que ouçam o que ele disse ao povo, mas que o compreendam como futuros mestres. São João Crisóstomo. Em seguida, o Senhor os louva novamente porque o compreenderam, e por isso disse: Todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Santo Agostinho. E o Senhor não disse coisas velhas e novas, o que certamente teria dito se preferisse a ordem dos tempos à dos méritos. Os maniqueus, que pretendem admitir só as novas promessas de Deus, permanecem na velhice da carne e induzem a novidade do erro. Eu não sei se o Senhor quis, nesta passagem, tirar a conclusão daquilo que disse antes sobre o tesouro escondido no campo, porque, sob o nome de Escrituras Santas, estão compreendidos o Novo e o Antigo Testamento, ou se quis dar a entender que na Igreja deve-se ter por douto aquele que compreende as antigas Escrituras explicadas por parábolas, recebendo as regras destas novidades, porque o Senhor enunciou também estas coisas por parábolas, a fim de que naquele que ainda fala por parábolas, todas as coisas da Escritura recebam seu cumprimento e manifestação, até que, por sua paixão, rompa o véu, porque nada há oculto que não seja revelado, e conheçamos melhor todas aquelas coisas que desde tanto tempo estão escritas dele envoltas em parábolas. Os judeus, recebendo-as em sentido literal, não quiseram ser sábios no reino dos céus. São Gregório. Se por coisas novas e velhas se entende, como querem alguns, os dois testamentos, é preciso negar que Abraão foi douto, este que, mesmo tendo conhecido os fatos do Novo e do Antigo Testamento, não os anunciou em palavras. Tampouco podemos comparar Moisés com o douto pai de família, porque,
mesmo tendo ele ensinado o Antigo Testamento, nada disse do Novo. Mas as palavras do Senhor não devem ser aplicadas a eles, mas aos que poderiam estar na igreja. Estes tiram de seu tesouro as coisas novas e antigas quando, por seus costumes e suas palavras, pregam os dois testamentos. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor fala aqui aos seus discípulos e os chama de escribas por causa de seu saber, porque compreenderam o que ele disse sobre o Antigo e o Novo Testamento, isto é, sobre o Evangelho e sobre a lei, pois ambos pertencem ao mesmo pai de família e ambos formam um só tesouro. Sob o nome de pai de família, compara seus discípulos a si próprio, porque eles tomaram posse da doutrina das coisas novas e velhas de seu tesouro do Espírito Santo. São Jerônimo. Ou também chama os apóstolos instruídos de escribas, porque eram como notários do Salvador e escreviam suas palavras e seus preceitos sobre as tábuas de carne do coração humano, mediante os mistérios do reino dos céus. Tinham muito poder pela riqueza do pai de família, tirando do tesouro de sua ciência as coisas novas e velhas, de sorte que comprovavam o que pregavam no Evangelho com citações da lei e dos profetas. Por isso disse também a esposa no Cântico dos Cânticos: novos e velhos que guardei para ti, amado meu. São Gregório Magno. Ou de outra maneira, a coisa velha é o gênero humano, perecendo por sua culpa no suplício eterno, e a nova é aquele que vive no reino como convertido. Primeiramente, nos propôs como comparações do reino o tesouro encontrado e a pérola preciosa. Depois, narrou as penas do inferno e a combustão que sofreriam os malvados, e por via de conclusão acrescenta: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus, etc., como se dissesse: aquele na Santa Igreja que é sábio pregador, sabe tirar da suavidade do reino as coisas novas e dizer pelo terror do castigo as coisas antigas, a fim de aterrar com os castigos aqueles aos quais os prêmios não convencem. São Jerônimo. O Senhor, depois das parábolas que falou ao povo e que só os apóstolos compreenderam, foi para sua pátria a fim de ensinar com mais clareza. E isto é o que querem dar a entender as palavras. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.